presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. Amigos e amigas, boa tarde. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido Padre Aldo Lima, com a participação dos casais Yáscara e Josimar, também na mesa de som o nosso amigo Alexandre. Você pode participar através do e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Tudo isso você escreve junto. Também pelo Facebook, facebook.com/família fonte de amor e vida. Comunique-se também conosco através da caixa postal número 80-115 São Paulo, CEP 031-95-970. Irmãos, irmãs, queridos amigos que nos ouvem, com licença da sua permissão, queremos nos aproximar de você, na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale ressaltar sempre que quando 2 ou 3 pessoas se reunirem em nome dele, ele estará no meio de todos nós. Por essa razão, não nos custa nada convidá-lo para se fazer presente através da oração do Espírito Santo. Queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui, nesse domingo, 3 da tarde, aqui nos estudos da 9 de julho, hoje nosso programa gravado, mas que esta mensagem de formação para a sua família, para você, penetre no seu coração, na sua vida. Supliquemos juntos o Espírito Santo de Deus que vem em nosso socorro para nos animar, nos ajudar, para que a mensagem seja de fato transparente, clara, que você possa compreendê-la bem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, você que está nos escutando já há algum tempo, o tema de hoje nós já tratamos assim, uma primeira parte já foi apresentada aqui conosco, o Josimar e a Yáscara, eles já introduziram esse tema, mas é um tema muito amplo, a formação ética e religiosa dos filhos. Eu gostaria de introduzir aqui já nesse tema, porque às vezes as pessoas falam de um modo muito misturado essas palavras, porque junto com a palavra ética vai entrar a palavra moral. E normalmente a gente também separa, diz assim, é uma expressão muito comum na nossa língua, a moral e os bons costumes. Não, a moral são os bons costumes. Não podemos separar uma coisa da outra. E às vezes fica muito difícil a gente separar o que é ética e o que é moral. Mas de modo muito simples para você entender. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando dessa capacidade de reflexão sobre o que eu posso, sobre o bem, sobre a verdade. E se eu posso, eu devo, eu quero, mas eu posso, eu devo. Esta capacidade, portanto, nós vamos tratar aqui nesse programa, como é que a gente forma esta capacidade de escolha para o bem dos nossos filhos, dos vossos filhos. Então vamos tratar deste assunto. Quais são as fontes que nós temos que trazer para que sejam introjetadas nos corações dos filhos, portanto na mente, né?
para que isso seja expresso em comportamento. Então, quando a gente fala de comportamento, nós estamos falando de moral, porque a moral são os bons costumes. Os costumes, isso vai depender, claro, da cultura, do lugar onde a pessoa vive, da sociedade que ela está inserida. Isso é a moral. Portanto, a moral que ela se expressa em gestos, né? Então, a moral, se a gente diz a moral cristã, então é isso que a Yáscara fará agora. Nós estamos falando de alguma coisa específica, é claro. Eu digo moral cristã, ela é um costume, é uma modalidade, é um modo de ser, de existir no meio deste mundo, tendo como base os ensinamentos da palavra de Deus. Portanto, cristã, porque vem de Cristo, mas nós assumimos toda a palavra de Deus, inclusive as fontes de onde o cristianismo parte, que são dos judeus, portanto, o Antigo Testamento. A formação ética e religiosa dos filhos tem suas fontes, tem suas bases. Vamos então agora atentos, bem aberto aí o seu ouvido para você ir formando estas bases já. Não queremos ser pretensiosos, mas nós queremos colaborar com as famílias. Boa tarde, amigos ouvintes. Esse tema é um tema muito complexo, falar dessa parte ética e religiosa dos filhos, porque como muito bem o Padre Aldo, ele fez a introdução, nós não temos aqui a pretensão de dar nenhum manual de como cada pessoa, cada família deve educar os seus filhos. Aqui nós temos apenas a pretensão de ajudá-los a dar uma vivência cristã dentro dos segmentos de Jesus Cristo. Então eu gostaria de começar esse programa com uma frase que eu acho muito linda de Santo Agostinho, que ele resume muito bem como nós devemos proceder na educação dos nossos filhos. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Então isso é muito profundo, porque isso nos explica o amor de Deus. Então fica o princípio básico para nós educarmos os nossos filhos, educar no amor de Deus. E a Bíblia, ela nos ajuda muito com esses princípios, nessa orientação que nós devemos seguir, como educar os nossos filhos. Então nós precisamos estar atentos aos valores bíblicos para transmitir os limites aos nossos filhos, os limites corretos. Nós não podemos nem ser excessivamente permissivos e nem excessivamente severos. Então, educar os filhos nos ensinamentos cristãos e éticos não é fácil, nunca foi fácil, mas especialmente hoje em dia tornou-se mais difícil, justamente porque as nossas crianças, elas se deparam com muitas informações muito excessivas e muitas vezes não de acordo com a faixa etária de idade que ela se encontra, que não são adequadas. A Bíblia nos oferece esses princípios da melhor maneira possível, que eles podem nos auxiliar nessa tarefa desafiadora de educar os filhos. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos é ensinar os nossos filhos a viver na lei de Deus. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria e conhecimento do santo entendimento. O temor a Deus é o ponto de partida, é a essência da sabedoria. Agora, quando nós lemos isso aqui na Bíblia, muita gente às vezes passa para os filhos, e isso é uma ideia, né, que vem também do Antigo Testamento, que Deus pune, que Deus castiga, que nós devemos ter medo de Deus.
E esse temor, ele não significa isso. Ele significa uma reverência, uma dedicação que nós temos que ter com os ensinamentos de Deus. Ter a consciência de passar aos nossos filhos que nós somos responsáveis por ensinar esse amor de Deus aos nossos filhos, para eles aprenderem a viver na lei de Deus. Então isso, dentro da nossa moral cristã, como disse o Padre Aldo, é o mais importante. É a gente passar o amor de Deus infinito, ensiná-los a seguir os seus mandamentos. Então nós temos que inserir os nossos filhos nessa missão de seguir Jesus Cristo. Então, eu acredito que essa sabedoria, ela vem de Deus. E às vezes muitos pais, eles ficam preocupados só na formação educacional dos filhos, que claro, é muito importante, mas eles esquecem de passar o amor de Deus, que é a referência, é a herança espiritual que nós vamos deixar para os nossos filhos. Caros ouvintes, normalmente a Igreja Católica, de anos, especialmente aí antes dos anos 60, porque os anos 60 tem uma marca assim muito profunda, como sendo os anos da liberdade. Liberdade aqui eu colocaria entre aspas. Então, e nós temos assim uma herança, de alguma forma, dentro da Igreja Católica, e quando a gente fala de educação dos filhos, formação do comportamento, a transmissão da religião. E nós temos uma herança que é uma herança assim uma herança castradora, né? De que a religião, ela pune a imagem de Deus, que a gente precisa recuperar. A função desse programa também é esta. Não é um Deus, eu diria, bacaninha, né? Que é alegrinho conosco, que entra na nossa jogada, ele está na minha, né? Mas como a gente formar de um modo sério, honesto, tranquilo, esta imagem de Deus na mente, na vida das crianças, o Deus que é companheiro, né? Uma imagem bela do livro do Êxodo, né? Que a gente precisa recuperar. É o Deus que caminha conosco, o Deus que compreende o ser humano. É umas ideias que, em anos atrás, na nossa igreja, ela foi, de alguma forma, mal interpretada. A ideia do Deus que caminha, do Deus que está atento ao ser humano, que quer saber do ser humano. E, às vezes, a gente pegou aquilo que era de pior. O Deus que está no nosso lado, nos vigiando, nos olhando, averiguando as suas fraquezas humanas. O Deus que está com os olhos muito atentos até quando você vai ao toalete, ao banho e etc, e etc. Então, como formar? Recordava bem aí o livro dos Provérbios, a Iáscara, como formar para o afeto, para a amorização, né? Como transmitir esta imagem de Deus que é amor, que é o nosso companheiro, que é aquele que vibra, né? Quando nós estamos felizes, quando nós nos realizamos também na vida. Então, não é tarefa fácil, né? Porque nós, de alguma forma, estamos contaminados desta autoridade divina que está sobre nós e não está do nosso lado, né? Então, eu acho que é importante a gente ir recuperando isso, né? Como ter tranquilidade, né? Não na linha do permissivo, né? Mas na linha da amorização. Esse Deus que está do nosso lado e quer que nós cresçamos na filiação e no reconhecimento dessa paternidade. Padre Aldo, o nosso principal desafio, eu acredito, seja entregar os nossos filhos nas mãos de Deus, confiar. E essa confiança vem dos pais, porque não adianta a gente falar se a gente não confia. Então eu acredito assim, quando a gente vê o exemplo de Abraão, que ele entrega em sacrifício o seu filho Isaque, o que ele foi capaz, até que ponto ele chegou por acreditar em Deus. E na hora Deus tirou o cajado que mataria o filho dele.
Então, nós aqui presentes, os ouvintes, com certeza devem estar pensando, nossa, eu não faria isso. Então é um desafio muito grande para a gente entregar os nossos filhos nas mãos de Deus, nos planos de Deus. O plano que Deus tem para a vida deles. Porque mesmo a gente, dentro da paróquia, das nossas comunidades, nós convivemos com muitas pessoas que têm problemas e nós temos muito problemas para educar as crianças. Porque no mundo de hoje, a gente, mesmo que nós falemos uma coisa, testemunhemos aquilo que nós falamos, dentro de uma coerência cristã, o mundo lá fora, ele oferece outras coisas. E as crianças, os adolescentes, eles são levados a essas outras coisas. Então, assim, eu costumo, uma coisa assim particular minha, eu costumo, toda vez que eu tô na igreja, que eu tô em comunhão, eu peço para que Deus coloque as minhas filhas no caminho dele, que elas sejam seguidoras de Jesus. Porque dentro do que nós acreditamos, eu e o Josimar, o amor de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, é a melhor forma de nós conseguirmos demonstrar como ser uma pessoa de bem. Claro, existem outras crenças, outras religiões, outras formas de educar. Mas se nós soubermos imitar Jesus, fica mais tranquilo essa questão da educação dos filhos. Fica a semente plantada. Fica aquele amor de Deus, aquele gesto que você fez na infância, com certeza, quando chegar na idade adulta, eles vão se lembrar. Então, o homem justo, ele transmite valores cristãos ao seu filho. Instrua a criança sempre com objetivos que você tem, e com o passar dos anos, as crianças não se desviarão deles. Então não adianta, é o que a gente sempre comenta na igreja, que a gente vê os pais colocam por uma crença, por uma convenção social, os filhos na catequese. Daí deixa a criança na porta da igreja no dia da catequese, depois no dia da missa, e vai buscar. Então daí fica uma educação cristã superficial. Porque se nós que já estamos dentro da igreja, dentro da comunidade, pelo menos tentando seguir Jesus Cristo, nós não estamos imunes aos problemas que o mundo oferece, imagina no mundo hoje que está sendo pregado o ódio, a violência, o ganhar dinheiro fácil, o não saber ouvir não. As crianças de hoje, elas não sabem ouvir não. Até pela própria tecnologia, elas são totalmente imediatistas. Elas querem agora as coisas pro exato momento. Porque nós estamos passando isso para as crianças. Então, os pais, eles têm que tomar muito cuidado quando eles são excessivamente permissivo com os filhos. Podem tudo, não criam regras, não criam limites. E eu tô falando tudo aqui, mas nós não somos donos da verdade. A gente erra. Às vezes a gente se pega e fala, meu Deus, eu não deveria de ter feito isso. Eu errei. Mas o que eu peço para Deus é isso, para que elas sigam o caminho de Deus. Nós temos 2 meninas. E que as pessoas que elas encontrem na vida também tenham esse princípio. Porque às vezes você fala uma coisa, mas tudo que rodeia é diferente. Ok, nós temos que fazer um intervalozinho. Queremos voltar com o Josimar, porque ele preparou aqui alguns passos, né? Não sei se são 12 passos, mas alguns passos assim muito concretos para esta dinâmica, esse caminho pedagógico, né? A intenção do nosso programa hoje é apresentar a vocês algumas dicas, né? De como formar, de como
impregnar, se a palavra é ruim, mas é no sentido de ir plasmando, né? E formando esta herança ética moral, porque as duas coisas estão de alguma forma correlacionadas. Então, nós queremos isto. E falamos de ética no sentido cristão, porque existe a ética, e quando nós falamos de ética, falamos de coisas boas. Mas a ética, quando nós colocamos aí a dose cristã, tem seus princípios, suas bases. O tema é complexo, é amplo, você vai ouvindo, você vai aplicando a sua vida, a sua situação. É claro que nós não podemos esquecer que Deus também tem a sua parte. Muito importante a gente recordar Moisés, na linha do comportamento e da formação. Moisés vai percebendo que o povo de Deus começa a ficar assim, meio que insuportável. Ele não estava segurando mais, né? Aí ele foi lá, livro dos Números, se a memória não me falha, não está falhando aqui, 11, versículo 11, capítulo 11. Ele diz assim: eu quero uns ajudantes. Aí tem todo lá um ritual, um Pentecostes, lá no Antigo Testamento, para que Moisés escolha uns anciãos assim fortes, com boa reputação para ajudar. Ok, mas Moisés diz uma coisa importante: este povo é teu. Isso é muito importante. Você, pai e mãe que está ouvindo, às vezes nós temos, claro, a missão dos pais de formar, de controlar, de ter quase como uma propriedade, né? Não se esqueça, teu filho é seu, mas em forma emprestada, né? É de Deus. É preciso que você tenha esta confiança. Nós temos uma canção para que você medite também sobre tudo isto, para a gente equilibrar aqui um pouquinho o tempo. O Josimar pode anunciar e falar um pouquinho dessa meditação. Padre Aldo, então, a essa comentou muito sobre a questão do ódio, do individualismo, da intolerância, que são pregadas hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Então vamos ouvir uma música do Padre Zezinho, Amar como Jesus amou. E vamos arrancar esse ódio do nosso coração e pregar a paz e o amor na sociedade. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou,
Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região? Procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Eu disse WTR. Telefone DDD 11, número 2796-5776. Muito bem. Temos também os supermercados da Avó. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital, o Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual o da Avó fica mais perto de você, entre no site www.davo.com.br. Eu vou repetir, www.davo.com.br. Davó, o supermercado para toda a família. Queridos ouvintes, nós estamos nesta tarde falando de formação ética e formação religiosa, né? Como juntar essas duas coisas. E eu disse lá no início do programa que a ética é esta capacidade de reflexão. Eu tenho consciência e capacidade, portanto, o indivíduo ético, né? Ele sabe escolher entre o bem e o mal, né? Aquilo que e é sempre em relação à pessoa e ao outro, ao coletivo, porque a palavra ética, dentro dela tem a palavra casa, o ethos, né? O lugar em que nós habitamos. E nós estamos aqui nesta tarde tentando, nossa missão aqui, passar algumas dicas, né? De como transmitir esses valores. Eu disse que é reflexão, que é abstrato, né? Mas o abstrato, ele precisa do concreto. Como é que eu aprendo a ser honesto? É porque eu estou vendo que o meu pai é honesto.
Eu estou vendo que minha mãe, ela apresentou em ações a honestidade, não é simplesmente só a reflexão. Por que eu sou bom? Por que o outro tem o seu espaço e eu tenho que respeitar o espaço do outro? Isso, portanto, veja, este bem, esta escolha se faz a partir de gestos, né? A Yáscara falava, né? A mãe leva o filho à catequese, sobe as escadarias da igreja, ok, para que ele aprenda coisas éticas maravilhosas, mas se o exemplo na vida concreta não aparece, vai enfraquecer bastante aquilo que a criança aprendeu de bom, porque na vida concreta aquilo não se materializa. Então é disso que nós estamos falando nesta tarde. Então vamos aprender agora, ouvir o Josimar nos dizendo como esses conceitos são colocados, serão capazes de serem plasmados num coração, numa mente, numa consciência de uma criança, por exemplo. Boa tarde, Padre Aldo, boa tarde, ouvintes. Então, dando continuidade após o intervalo ao nosso programa de hoje, que é a formação ética e religiosa dos filhos. Como a Yáscara comentou no início, é extremamente difícil falar de um tema que envolve os nossos filhos, porque infelizmente os filhos não vêm com o manual, senão ficaria muito mais fácil. Então cada um vem com seu DNA, com as suas características, e nós, como família, temos que introduzir, né, temos que educá-los na fraternidade e demonstrando principalmente essa questão ética e religiosa. A questão ética, eu gostaria até de dar um exemplo aqui que eu recebi essa semana. É um comentário muito interessante, mas é exatamente onde começam a desviar os caminhos do bem. Então, numa tarde ensolarada, o pai e a mãe resolveu levar os seus filhos ao circo. E ao chegar ao circo, eles perguntaram na bilheteria, quanto custa o ingresso? E o vendedor respondeu, R$30 o adulto, R$20 para criança de 7 a 14 anos e crianças até 6 anos não pagam. Quantos anos ele tem? E o pai respondeu, o menor tem 3 anos e o maior tem 7 anos. Então, com um sorriso, o rapaz da bilheteria disse, se o senhor tivesse falado que o mais velho tinha 6, eu nem perceberia. E você economizaria R$20. E o pai respondeu, é verdade, pode ser que você não percebesse, mas os meus filhos, eles saberiam que eu menti para obter uma vantagem e jamais lembrariam dessa tarde como uma tarde especial. E ele acaba finalizando, a verdade não tem preço. Hoje eu deixo de economizar R$20 que não me pertenciam, mas eu ganho a certeza de que meus filhos saberão a importância de sempre dizer a verdade. Então isso, Padre Aldo, é extremamente importante, porque é nesses pequenos gestos que nós demonstramos para os nossos filhos o quão é importante sempre falar a verdade. Porque um pequeno desvio nessa questão de não falar a verdade, nós estamos dando um mau exemplo para os nossos filhos, não estamos educando para o bem, né? Então isso acaba comprometendo, e por isso que hoje em dia nós vemos tantos atos de corrupção, de pessoas querendo levar vantagem uma em cima da outra, pregando sempre a desonestidade. E aqui também, na questão dos hábitos das crianças, além dessa questão de honestidade, falar sempre a verdade, nós temos também que introduzir pequenas coisas, pequenos gestos, que é muito importante. Como, por exemplo, simplesmente falar por favor, com licença, obrigado. Até um exemplo, recentemente nós tivemos a nossa confraternização do batismo e foi na nossa casa, e aí fizemos um churrasco lá de confraternização e eu fiquei extremamente surpreso, para você ver que quão educados são as pessoas que estavam participando dessa confraternização, que todas as pessoas que eu ia servir, elas faziam questão, obrigado Josimar, obrigado. Então eu vi inúmeras vezes as pessoas agradecendo por uma coisa tão simples. Mas é isso que nós temos que passar para os nossos filhos, que nós temos que agradecer, nós temos que ter gratidão e agradecer a todo momento, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer aos nossos amigos que às vezes
divide o lanche com a gente e assim por diante. Então isso nós temos que ter em mente, que os nossos filhos têm que ser educados sempre a criar esses hábitos que nós chamamos de hábitos saudáveis, que é pregado também na escola, mas a principal responsabilidade desses hábitos são dos pais. Porque hoje, infelizmente, tem essa questão de você querer transferir para a escola a educação, né, a ética e o comportamento do seu filho. Não, a responsabilidade principal são dos pais, Padre Aldo. Antes do Josimar continuar aí apresentando agora os passos, eu gostaria de me dirigir. De repente uma mãe ou um pai está aqui nos ouvindo e pode estar pensando: não, essa teoria que vocês estão apresentando, ela não está correta. Porque eu ensinei honestidade, eu fui um bom católico, um bom cristão. Meu filho, meus pais ajudaram a criar, que eram católicos, piedosos, amáveis, afetuosos. E o meu filho não tem jeito nesta vida. Veja, aqui tem alguma coisa importante que você precisa também saber. Tem o fundador da Escola de Psicologia da Universidade Gregoriana, chama-se um dos fundadores, ainda vive, um jesuíta, chama-se Franco Imoda. Ele gosta muito desta frase que vocês certamente já ouviram. Ele gosta muito de repetir. Ele diz assim: o ser humano é um mistério. Porque tudo isso que nós estamos falando pode ser aplicado a muita gente. E algumas outras pessoas não. Elas são justamente o contrário. A elas não se aplicam, elas não aprendem o caráter. Parece que ali tem alguma coisa, tem alguma placa, né? Intransponível, que esses ensinamentos não ultrapassam. Então, estamos diante de um mistério. Quando nós falamos de comportamento de ser humano, é sempre nesta via das possibilidades. É por isso, Padre Aldo, que muita gente comenta que a influência quer dizer, na verdade tem pesquisas sobre isso, né? Que a influência do meio em que os nossos filhos ou que nós vivemos tem uma influência direta nas consequências. Então, a Yastra comentou lá da importância de criar os nossos filhos na igreja. Isso é fundamental. Eles estarão imunes do mundo aí fora? Não. Das drogas e uma série de problemas que existem na sociedade, não estarão imunes, mas com certeza é um ambiente muito mais favorável do que esse mundo lá fora. Então, essa influência, até tem uma pesquisa essa que eu comentei, 97% das pessoas dependem do meio em que vivem. Ela vai ser X ou Y, dependendo do meio. Agora, 3%, independente do meio em que ela vive, ela terá o comportamento da forma que ela obteve dos seus pais, da forma que ela teve esse aprendizado, e ela não vai mudar, não vai desviar o caminho, porque ela é fortemente influenciada pela família em ter os hábitos saudáveis, em pregar sempre o bem, em não ser egoísta. E infelizmente isso acaba acontecendo quando a pessoa vai morar num ambiente que, naquele ambiente, infelizmente, existem muitas pessoas envolvidas com drogas, enfim, ela, por mais que ela tenha uma educação saudável, ela acaba sendo influenciada e levada por esse meio. Mas, por isso que nós temos que sempre buscar o bem. A Yastra falou, do exemplo das nossas filhas. Elas fizeram lá, foram batizadas, fizeram a primeira Eucaristia. E aí, e agora? Não, elas têm que continuar desenvolvendo alguma atividade na igreja. Então, nós agora, elas são coroinhas na nossa comunidade, né? Amanhã tem um grupo de jovens, ou seja, a nossa ideia, tanto para elas como também para os nossos amigos, nós sempre pregamos isso, é de elas seguirem Jesus, seguirem o caminho do bem. E também, inclusive, na escola, elas estudam numa escola católica, que também os conceitos que são pregados são os conceitos do bem, e não do que a gente vê aí fora com tanto egoísmo. E, Padre Aldo, que nós falamos lá dos conceitos que nós iremos falar, o principal deles, respeitar o direito do outro. Porque o que nós vemos acontecer no dia a dia? As pessoas querem que o filho se comporte de um jeito, só que ela faz totalmente diferente.
Já que eu estou falando da escola, vou citar um exemplo simples, mas válido. Todos os dias, quando nós chegamos na escola, tem uma fila obrigatória, né, dos carros para você deixar as crianças. E você vê inúmeros pais parando em fila dupla e os filhos descendo. Então, quer dizer, qual o exemplo que o pai está dando para o filho? Pode descumprir a ordem, pode parar em fila dupla, descer e acabou. Não importa, não estou nem aí com o direito dos outros. Quer dizer, eu estou desrespeitando as pessoas que estão lá, seguindo uma fila, seguindo um padrão para deixar o filho. E ele não, ele está sendo, entre aspas, desleal. E o filho acaba absorvendo esses conceitos, como do caso de usar o celular no carro, passar no farol vermelho, e eles vão observando. E as atitudes deles vão ser exatamente iguais às suas, e não o que você está pregando. Você vai pregar uma coisa, mas fazer outra. Isso influencia. E nós falamos também da questão de falar a verdade. E as crianças já descobrem lá desde cedo, né, que uma mentirinha às vezes pode trazer vantagens, como se livrar de um castigo, né? E o comportamento normal não é esse que nós queremos pregar. E nós falamos sempre para os nossos filhos: aconteça o que acontecer, nós queremos que vocês sempre falem a verdade. Ok, daqui a pouquinho nós vamos continuar, que é sobre a volta aos valores. Até a filosofia, existe uma ciência, né, a axiologia, que estuda aí os valores, né? Nós de fato precisamos a grande crise, né, no nosso país. Eu diria que é uma crise mundial, mas parece que o nosso país a coisa está muito mais acentuada, né? Nós estamos vivendo uma crise orquestrada, né, de contravalores, os valores que estão sendo abalados. Mas nós queremos ouvir mais uma canção para que este assunto, às vezes tão árduo, né, e tão difícil, que ela torne-se alguma coisa mais suave. Agora nós vamos ouvir a música Utopia, que seria um sonho mesmo para as nossas famílias viverem o que diz essa linda canção. Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava: quem fizeram a estrepulia? E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco, voz cansada, ele cantava 1000 toadas. Seu olhar no sol poente. Oh, 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 oh.
Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e Casais Amigos. Bem, meus amigos, vale lembrar, se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Eu disse WTR. O telefone é o DDD 11 2796 5776. E agora, você também precisa visitar os supermercados da Avó. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital, o Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual da Avó fica mais perto de você, entre no site www.davó.com.br. Davó Supermercados, garantia de atendimento bom e bons preços também. Queridos ouvintes, você que ligou agora o seu rádio, nosso programa hoje gravado, portanto você não poderá telefonar e nem utilizar o WhatsApp, mas pelo YouTube você pode depois ouvi-lo. Nós estamos falando da formação ética religiosa dos filhos, e no bloco anterior nós estamos falando de valores, né? Passos importantes, dicas importantes, concretas, para que esta formação aconteça, né? Gestos, palavras, ações de um pai, de uma mãe de família, de um adulto diante de crianças. Como é que a ética vai se formando, né? Como ela vai sendo plasmada, organizada, sendo lançada na consciência. É claro que esse é o caminho normal, mas eu disse no bloco anterior que quando nós falamos do ser humano, do comportamento humano, nós estamos falando de um mistério. E que o ser humano é capaz de tudo. Infelizmente, é assim. Nós temos uma marca do pecado. E às vezes nós não entendemos certos mistérios, como é que pessoas bem formadas, que sempre foram orientadoras da vida dos outros no sentido moral, ético e de valores, e elas caem, elas se afogam, elas perdem o rumo. Elas como que ficam deterioradas. Isso pode acontecer também. Por isso que esses mistérios nem sempre nós temos uma cartilha, uma regra, né? Dizia o Josimar, para a formação dos filhos nós não temos uma cartilha. Se tivesse, seria algo muito prático. Não, é um mistério, é único, é o outro, né? O outro diferente de mim. Então este outro precisa ser compreendido na sua profundidade, naquilo que é possível, naquilo que ele me revela. Então falemos agora desses valores que precisam hoje, no nosso tempo, precisa de uma recuperação urgente. Padre Aldo, essa questão que o senhor colocou, que o ser humano é um mistério, ela é muito profunda, porque realmente é isso, né? Só que nós não podemos nos apegar estritamente nisso, porque apesar desse mistério do ser humano, tanto para o bem quanto para o mal, aqueles que têm todas as possibilidades, todos os valores, tudo de bom é passado e não absorve, e aqueles também que ao contrário, você olha
e a criança se destaca num lugar que é nada favorável, num ambiente de discórdia, de ódio, e vem essa criança exatamente para demonstrar outra coisa, para ser um exemplo naquela família, numa família às vezes totalmente desestruturada. Então esse é o contraponto, mas nós não podemos desanimar, porque a maioria ainda vai depender dessas nossas orientações, vai depender, a maioria dos seres humanos depende desses nossos exemplos, do que a gente passa. E dentro desse mistério que é o ser humano, eu acho assim, nós não podemos desconsiderar o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque às vezes Deus nos apresenta uma missão. E daí essa missão não vai ser passada diretamente para o nosso descendente, mas às vezes lá na frente e para outras pessoas, elas vão estar servindo de exemplo. Olha como essa família luta, olha o que essa família demonstra, olha o que essa família faz. Então isso demonstra essa generosidade do ser humano também, e essa generosidade que nós devemos passar para os nossos filhos, que muita gente pensa só em si próprio e dane-se os outros. Então não quer se doar para o outro ser humano. E existe pessoas que dependem da nossa doação. Então nós estamos aqui para quê? Para ser egoístas ou para ser generosos? Então quando Deus nos envia um filho diferente, um filho especial, um filho que tem problemas, eu acredito que seja uma missão e um plano de Deus, para a gente aprender a demonstrar nossa generosidade da forma mais ampla e mais sublime com o próximo. Porque é fácil você orientar crianças que são normais, crianças que não apresentam problemas. Agora, o difícil é, dentro de uma sociedade excludente, você inserir o seu filho dentro dessa sociedade. Então, os pais que estão nos ouvindo e têm esses problemas com os filhos, eu acho também que Deus deu essa missão especial para eles. E de forma alguma, esses pais podem desanimar. E demonstrando essa generosidade, em se doar pelo próximo, com certeza as crianças vão aprender. Porque às vezes um gesto simples nosso demonstra que nós estamos preocupados com o outro. Então a criança, ela vai aprender desde cedo a dividir o seu brinquedo, ela vai aprender a fazer uma doação das roupas que ela não precisa. Então ela vai ficar muito feliz, porque quando a gente faz o bem pelo outro ser humano, o próprio beneficiado somos nós. Porque você se dedicar a outra pessoa, você doar, você ensinar o seu filho a ser generoso, você ensinar a partilha, você ensinar que a gente não pode querer tudo pra gente, isso tá fazendo nós crescermos. Então eu tenho certeza que a gente deixa a nossa contribuição, mesmo para aquele ser humano mais difícil, mais misterioso. Ok, são tantas coisas. Ouvindo aí a Yáscara, a gente poderia abrir tantos leques, né? Não dá para falar de tudo, de tantas coisas. Mas, de fato, essa frase do mistério, ela é ampla, e justamente para a gente não ter receitas, né? E até para a gente nos portarmos numa atitude de contemplação, porque em certas situações a gente não tem muita palavra, não tem uma fala, não tem discurso, porque as coisas são tão misteriosas, né? Você se pergunta, mas como pode, né? Claro, ali tem um histórico que hoje, diante do comportamento direto das pessoas e da rapidez, como você falava, do imediatismo que vivem as pessoas, nós já olhamos e já julgamos, já lançamos uma sentença, e nós não queremos refletir, porque ouvir a história, ouvir
o antropológico, né? Ouvir as raízes, isso dá trabalho, isso é envolvimento, isso você precisa se lançar, ter paciência, isso é perca de tempo na linguagem do mundo. Mas nós queremos falar dessa transmissão, retomar, dessa transmissão desses valores, né? O quanto é um ganho, né? É um lucro no sentido aqui, não no lucro da mais-valia, mas o quanto o mundo pode ser melhor quando gestos, palavras, né? Elas são construído tudo isso no modo honesto, né? Como esta autoridade, ela se impõe automaticamente quando ela é realizada de forma no concreto da vida, né? Eu faço, né? A minha autoridade, ela se impõe porque primeiro eu faço. Não é a autoridade que ela é embasada num poder porque eu tenho comando, né? Valores que eu transmito porque eu acredito e faço e realizo. Padre Aldo, nós em casa, tanto eu como a Yáscara, a gente prega muito a questão da obedecer às regras. Se a regra existe, é para ser cumprida. Infelizmente no nosso país, nós temos que criar regras para coisas básicas, né? Ao chegar num shopping center, tem um lugar reservado para o idoso, tem um lugar reservado para o deficiente físico, e nós vamos lá e paramos o nosso carro, porque nós não respeitamos as regras. Aí tem que vir o Estado e criar regras, multas, para que nós possamos respeitar essas regras. Então é algo inadmissível. Não precisaria criar uma multa, né? Se eu tenho espaço para o deficiente físico e eu vou lá e paro o meu carro, não teria necessidade de ter multa. Eu teria que ter essa conscientização. E a nossa obrigação como pais é tentar, né, nas próximas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos, que eles tenham uma visão diferente de mundo, tenham uma visão diferente em respeitar o direito do outro, e não simplesmente o egoísmo. Diz, não, eu posso tudo, eu faço tudo, meu pai tem dinheiro, então dane-se os outros. Não, a gente tem que pensar no outro. A gente tem que pensar, as pessoas falam muito de, não, eu só olho o meu próprio umbigo. Então tá passando uma pessoa carente na rua, precisa de alguma ajuda, e você vira pro outro lado. Você não ajuda e pode ajudar. E muitas vezes você pode contribuir, você pode ajudar. Então nós temos que criar um mundo diferente, um mundo que realmente as pessoas tenham ética, né? E que pratiquem a religião. Porque o que a Yáscara falou no início, você seguir Jesus é o melhor exemplo para todos nós. Se a gente fizer 1/3 do que Jesus fez, nossa, já é um grande valia, um grande mérito para cada um de nós. É lógico que a gente tem que sempre buscar os 100%, mas a gente sabe que nós somos seres humanos e somos pecadores, né? Ok, nós ainda temos assim alguns passos aqui, que é o como levantar sempre a bandeira da amorização, né, do amor na família, o conviver com as diferenças. É um tema complexo. Hoje até falar de diferenças, as pessoas já entram em outros campos aí, onde é uma palavra muito repetida, entrou até na nossa via sacra da campanha da fraternidade, que sofreu aí muitas críticas, né? O Josimar já falou na questão do pedir desculpas. Nosso tempo ele vai se encerrando, nós tínhamos tantas coisas para falar, mas ainda queria ouvir uma última mensagem da Yáscara, do Josimar, e a gente vai encerrando também com oração por você que nos ouviu, por você que refletiu nesta tarde sobre sua vida, sobre o seu comportamento, né? Tudo isso que o Josimar dizia das regras, né? E a gente precisaria recuperar que a lei, a regra, a norma, né? Quando ela é organizada pela autoridade competente, né? As regras, né? Claro, não ter ética, porque de fato o ethos, a casa, né? A casa tem suas regras, e quando a gente começa a burlar, né? Às vezes a tentação é grande, né? Outro dia numa loja de material de construção, eu fiquei rodando, procurando uma vaga, e a tentação me veio, né? Porque a dos idosos todas vazias, né? Mas eu digo, não, eu ainda de colarinho de padre, né? Fica muito feio, né? Seria a destruição da ética na minha vida. Para resumir tudo isso que nós dissemos, se é que é possível,
dentro da nossa simplicidade, nossa vida de leigos também, que nós não sabemos tudo. Eu acho que para você educar uma criança e um ser humano responsável, 2 palavras resumem tudo: amor e solidariedade. Então, nós vamos estar contribuindo imensamente para a nossa sociedade, para o nosso país e para o mundo que nós vivemos, se nós ensinarmos nossos filhos a sermos solidários e a sermos ser amorosos com as pessoas. Como diz na oração de São Francisco, pois é dando que se recebe. Então eu gostaria de encerrar com essa frase. Josimar. Eu só queria falar, Padre Aldo, aqui o pessoal comenta, né, que a criança nasce boa, é a sociedade que a corrompe, né, tem esse ditado popular. Mas eu diria que a criança, ela nasce, na verdade, como um animal, uma criatura. Nós, seres humanos, nós pais, família, que temos que educá-las e ensiná-las no caminho de Deus. Queridos ouvintes, obrigado pela sua audiência. Receba agora a bênção de Deus para você, para sua casa, seus empreendimentos. O dia de hoje e também a semana que iremos iniciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bênção do Deus bondoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação: Padre Aldo Lima e Casais Amigos. Abençoado.